Você lembra daquele tempo que acordava no sábado cedo e ficava grudado na televisão? Pois então se prepara para voltar no tempo, porque hoje a gente vai revisitar essa joia esquecida do universo do Scooby-Doo. Em 1988, a Hanna-Barbera lançou um filme onde as filhas dos monstros da Universal vão para a escola, sim, gente. O Salsicha vira professor de educação física e o Scooby-Doo tem que enfrentar uma bruxa megalomaníaca chamada Revolta. Seja bem-vindo ao mundo de Scooby-Doo e a Escola Assombrada, um clássico que mistura monstros, comédia e uma pitada nostálgica sobrenatural. Ficou curioso? Então fica aqui nesse vídeo pra gente conversar. O filme começa com Scooby-Doo, Salsicha e Scooby-Loo procurando o caminho para a escola onde foram contratados. E descobrimos, que o Salsicha é o professor de educação física, meus papinhos. Vocês acreditam? O querido sempre teve profissão. No caminho, os três se deparam com uma academia militar para garotos, mas logo eles percebem que não é o lugar certo. Eles precisam ir até a academia de moças da Madame Grimwood, que, claro, parece um castelo assombrado. Quase que eles dão meia volta, mas o Scooby-Loo sempre consegue fazer com que eles permaneçam no caminho. O Scooby já chega chegando e dá de cara com a porta, sendo recepcionado por uma mão flutuante e dando de cara com um dragãozinho muito esquentado, chamado Fósforo. Logo, o Salsicha e o Scooby-Loo chegam atrás dele, e as cenas são maravilhosas, com vários detalhes de fundo e sombras que eu acho super legal. A senhora Greenwood chega e se apresenta aos rapazes. Ela tem uma estética muito legal, com uma capa vermelha e detalhes ali de esqueleto. E também um sapato bem pontudo, muito característico visual de bruxas mesmo, né? De cara eles pensam em dar o pé, mas a senhorita Grimwood mostra o contrato de trabalho pro Salsicha. Achei muito chique, ela é muito burocrática. De cara a gente conhece a Cibele, que é filha do Conde Drácula, e a estética dela é maravilhosa, com uma roupa roxa, cabelos esvoaçantes. A segunda garota é a Winnie, a mulher-lobo, filha, claro, do lobisomem. Ela é maravilhosa. Depois a gente conhece a Elsa Frankenstein. Nem preciso dizer de quem ela é filha, né, meus papinhos? As meninas percebem que os rapazes estão com receio delas, claro, até porque eles estão apavorados procurando uma saída. Mas logo eles acabam chegando em um porão e dão de cara com a fantasma, que é filho do fantasma da ópera. Ela começa a tocar piano. E a última e mais fofa monstrinha, que é a Thames, filha da múmia. As meninas se apresentam e descobrem que os rapazes são professores de educação física. Elas querem derrotar a todo custo os cadetes da Calloway, que sempre vencem as competições. Elas querem um treinamento para conseguir um troféu, e o único que ficou animado foi o Scooby-Loo. Logo, os rapazes são levados para seus quartos. No outro dia, a senhora Greenwood pede que o Mãozinha acorde os rapazes, entregando várias cenas super engraçadas pra gente. Se vocês prestarem atenção, até os desenhos das paredes da sala tem monstros, como morcegos, caveiras, que eu acho super legal. É um filme que tem muitos detalhes. Temos várias cenas com os rapazes ensinando balé para as meninas, e a gente vê que os cadetes estão espionando elas de longe. É super engraçado quando eles dizem que lá na escola delas é Halloween todo dia. Essa cena também entrega uma trilha sonora bem engraçada. Mas os garotos estão vigilantes, justamente para saber se elas pretendem organizar alguma tática nova para ganhar deles. Bem espertinhos, né? Gente, a dublagem também desse filme é muito boa, é muito engraçada. A gente conhece o Coronel Calloway e ele chama a atenção dos garotos, dizendo que eles não estão treinando. Os garotos dizem que ganhar das meninas não seria um problema. Eles jogam a bola no terreno das Greenwood e lá vão eles atrás. Mas quando chegam ao local, o Fósforo já pegou a bola e não tem vontade nenhuma de devolver. E, gente, eu dei risadas bem gostosas com o Fósforo, colocando eles pra correr. Eu gosto muito que o Fósforo, ele é um dragãozinho bem reclamão. Os rapazes levam as meninas pra correr como treinamento. E as piadas que eles colocam no roteiro são bem engraçadas. A Elsa, inclusive, diz que a corrida faz muito bem pro coração. Que, inclusive, os dois que ela tem estão trabalhando bastante. Gente, eu achei genial. Elas começam a postar uma corrida entre eles, mas é aquela coisa, né? Elas descobrem uma macieira que é chamada de Brava, porque os frutos são podres, deixando os rapazes a ver navios. Os cadetes estão preparando uma munição de bexigas d'água para recuperar sua bola de vôlei, mas logo de cara ela volta, deixando um plano ali bem incompleto.
A senhora Grimnold chega ali com vários bifes e os rapazes ficam super felizes. Só que eles não contavam que isso tudo era para as flores carnívoras. E eles dizem que ficaram com muita fome, que fariam qualquer coisa por uma pizza. Logo, a Winnie pergunta para Cibele o que sobrou da mesada dela, gente. Ela tem mesada. A filha do Conde Drácula tem mesada. Dentro da horta, o Scooby vê duas plantas com olhos muito estranhos, mas quando a salsicha chega ali para ver, elas somem. E bem nesse momento, a Cibele traz uma pizza para os meninos. E adivinha o que tem nessa pizza? Teia de aranha, dente de rato e rabo de sapo. E o pior, os rapazes adoram o sabor. Então que a gente conhece a bruxa revolta e o Creep, seu empregado. Ela quer sequestrar as meninas para se tornar a bruxa mais poderosa do reino dos monstros. O coronel Calloway vai até a escola das meninas conversar com a senhorita Grimwood e acaba sendo recebido pela Cibele. Logo ele acha uma cadeira e se senta, mas essa mesma cadeira tem algumas armadilhas. A senhora Grimwood oferece um chá e bolinhos que é trazido inclusive por um polvo. E o bolo era de mofo, deixando o coronel completamente perdido. E claro, o chá era de lodo do pântano para combinar com esse chazinho da tarde. Eles começam a falar sobre o torneio de vôlei, e então a senhora Greenwood apresenta o Salsicha, o Scooby e o Scooby-Loo, seus novos treinadores. O coronel diz que eles se encontrarão no campo às 14 horas e pede que os meninos sincronizem seus relógios. Então os rapazes começam a preparar as garotas em cima da hora. E então o aquecimento acontece com as meninas gritando. Gente, é maravilhosa essa cena. Os garotos de longe escutam as meninas gritando e treinando. E o treinamento dos rapazes também é maravilhoso. Os uniformes são maravilhosos. É muito engraçado. O coronel deixa claro que os meninos têm que vencer de qualquer forma e que o jogo vai começar agora às 14 horas. As meninas treinam até nadando no fosso, ao lado de um tubarão de duas cabeças. A revolta acompanha toda a movimentação de longe. E então, o jogo começa. A rede é feita pelo Pernas, uma aranha muito espertinha. As meninas já começam sacando justamente com a Elsa Frankenstein. Elas fazem seu primeiro ponto e o jogo fica acirrado, 10-10. Os meninos começam a ganhar, então a Cibele faz um ponto neles. Só que os cadetes são bem espertos e começam a roubar, pois eles colocaram um chip dentro da bola, fazendo com que ela vá para fora. E claro, eles perdem o controle remoto e a bola fica louca, atacando a todos. As meninas começam a mudar o placar e os garotos colocam até jatos para conseguir fazer os pontos, mas isso não adianta muito porque as meninas conseguem vencer. O coronel não quis entregar o troféu, mas não teve jeito, o mãozinha passou na frente dele e a Thames ganha o troféu que tanto queria para colocar no seu sarcófago. As meninas estão organizando a casa para o Halloween aberto ao público e os rapazes estão super animados e as ajudam nas comidas. Então elas vão até a cozinha ajudar a senhora Greenwood e a cozinha, gente, é maravilhosa. E a gente descobre que os convidados são os nossos monstros do coração. O Drácula, que é o pai da Cibele, só chega depois que escurecer. E claro, os vampiros não andam de dia, né? Mas é muito interessante, porque a Cibele aqui, ela anda de dia, ó. Os outros pais também vão chegar à noite, que é o fantasma, o lobisomem e a múmia, o Frankenstein. E então, a gente vê nossos monstros chegando no maior estilo possível. O Frankenstein chega gritando, que eu achei maravilhoso. O Drácula chega protegendo a múmia da chuva e ele diz que aquelas ataduras que ele está usando não são prova d'água. Eu achei genial. A revolta vê eles de longe e diz que eles deixaram de ser grandes monstros e se tornaram muito moles. Em breve, a revolta será o nome mais temido do local. E, gente, essa parte é muito divertida, porque os rapazes ficam com medo e tentam dar o pé do lugar, mas eles dão logo de cara com ele, que é o fantasma. E a fantasma leva ele ali pra conhecer os meninos. E eu ri muito, porque eles também dão de cara com o Drácula, que faz questão de dizer que é bom ver sangue novo. As dublagens são maravilhosas. A entrada do Frankenstein também é muito boa e a múmia joga inclusive suas ataduras e puxa os meninos para perto, que é muito engraçado. Os rapazes pedem para não serem machucados pelos monstros, então o Sr. Múmia responde que jamais machucaria eles, que inclusive quer agradecer por fazer sua filha tão feliz, que ela acabou se sentindo muito vencedora com o troféu. O Sr. Lobisomem diz que eles devem comemorar com 3 uivos e eu achei demais, todo mundo uivando. E todos se reúnem para jantar, é claro. As meninas mostram os presentes que fizeram para os pais. E um é melhor que o outro, os meus papinhos. A Cibele faz um roupão pro Conde Drácula. Cara, isso é maravilhoso. Ela coloca esse roupão no Conde Drácula, só que esse roupão é pequenininho de morcego. E quando ele coloca, ele entra na frente do espelho e não tem imagem nenhuma no espelho.
Eu acho maravilhoso. E a Elsa faz um choque portátil com bateria recarregável pro pai dele. Gente, isso é maravilhoso. A Fantasma faz um concerto lindo, inclusive eu ri demais porque o som é muito parecido com o Fantasma da Ópera, inclusive. Os pais começam a se despedir e deixam claro pro Salsicha e pro Scooby que eles devem cuidar muito bem das suas meninas, porque se alguma coisa acontecer, a vida deles ficará muito difícil. Longe dali, a gente vê a Revolta colocando seu plano em funcionamento. Ela mostra uma foto do Salsicha e coloca o encantamento para o seu morcego. E lá se foi ele. Ele parece pro Scooby-Doo, mas quando o Salsicha foi ver o que era, ele já tinha sumido. Quando o Salsicha volta a dormir, ele é enfeitiçado pelo morcego, que coloca fones mágicos com todas as magias de revolta. A mesma diz pro Salsicha fazer tudo o que ela mandar e que pela manhã ele precisa levar as garotas para uma excursão até o Pântano da Barreira. Gente, Pântano da Barreira, que nome excelente! A Revolta manda seu capacho até o pântano para organizar as armadilhas. Os cadetes são postos de pé bem cedo e eles vão fazer um exercício dentro do pântano. O Salsicha propõe para as meninas de irem até o pântano, caminhar, e o tempo, inclusive, não tá nem um pouco bom. Mas como tudo é do contra, elas ficam super animadas. Já no pântano, a gente vê os cadetes andando por todo o solo, que inclusive é bem difícil. Uma parte deles acaba se distanciando do coronel, e do outro lado a gente vê o Scooby e as meninas apostando a corrida dentro do brejo. A primeira capturada pelo Creeper é a Winnie, que é atacada pelo morcego e enfeitiçada pela revolta. Na escola, a senhora Gridmood percebe que o fósforo sumiu, e ele seguiu inclusive o pessoal até o pântano, onde todo mundo estava brincando e correndo. Os rapazes são atacados por jacarés, mas a Cibele deu um jeito de resgatar eles. Ela diz que perdeu a Winnie, e então todos começam a procurar. Os cadetes acabam caindo na areia movediça e eles começam a gritar. A Elsa e a Tannis chegam para salvar os rapazes no melhor jeito possível. A próxima a ser capturada é a Fantasma com a ajuda da Winnie. Os rapazes continuam procurando elas, então a Cibele chega e diz que eles precisam seguir ela. O Scooby-Doo chega na cabana onde as meninas estavam e acaba sendo pego pelo Creeper, mas o Fósforo consegue ajudá-lo a tempo, tacando fogo nele. A Cibele luta com os morcegos, mas a Elsa e a Thames acabam sendo capturadas e enfeitiçadas. A Cibele tenta alcançar elas, mas acaba sendo capturada também e levada para o castelo. Os rapazes veem a Cibele sendo sequestrada e o Scooby-Doo chega dizendo que todas foram levadas. Os rapazes chegam e entram no castelo. Lá dentro, a Revolta conta que à meia-noite ela irá revoltar todas elas com um feitiço e que manterá elas más para sempre. Lá dentro, os rapazes chegam até uma porta, mas não conseguem abrir o cadeado. Porém, o Scooby consegue abrir com seu rabo. Eles têm que se separar para conseguir encontrar as garotas, e a gente vê o Scooby encontrando um espelho muito estranho, que seu reflexo se torna muito feio. Quando ele mostra pro Salsicha, ele acaba sendo atacado pelo monstro e colocado lá dentro. A Elsa tá limpando o espelho e vê o Salsicha, mas como ela tá enfeitiçada, não atende ele. O Salsicha mal está atrás do Scooby, só que o Scooby não percebe que ele é mal. E quando ele se toca, ele sai correndo pelo castelo e dá de cara com a Thames, mas ela só obedece à revolta. Logo, ele coloca as ataduras dela e se disfarça. O Scooby-Doo dá um jeito no Salsicha mal, tacando fogo nele, e ele corre de volta pro espelho, deixando o Salsicha livre. O Scooby-Doo acaba entrando na sala da revolta, disfarçado, enquanto ela prepara seu feitiço, mas acaba sendo descoberto pelo Creeper. A revolta diz que o Scooby é muito burro para ter ido sozinho, e então ela manda o Creeper procurar o resto do grupo. Gente, eu ri horrores nessa parte, sem brincadeira. O Salsicha acaba dando de cara com as garotas, mas elas acabam não obedecendo. Então ele escuta os gritos do Scooby. Quando eles chegam na plataforma, o Creeper está segurando ele lá de cima e abre um sapão, jogando o Scooby para baixo, dentro da água. E o Salsicha, o Scooby-Doo e o Fósforo acabam acompanhando ele. Os rapazes não contavam que tinha um monstro gigante ali dentro daquele fosso. E o Fósforo até tenta atacá-lo, mas ele está molhado, então não tem como fazer fogo. Os cadetes estão pensando nas meninas e falando que deveriam ter ajudado elas, até porque elas a ajudaram na areia movediça, e a gente vê os garotos indo até o castelo. A revolta termina a poção para enfeitiçar as garotas. Dentro do fosso, o Scooby-Doo começa a jogar uma bolinha pro monstro, fazendo ele ficar distraído, mas a intenção dele mesmo é subir pelo monstro até a saída de cima.
E a meia-noite chega. As meninas são reunidas para feitiço, só que os cadetes também estão chegando no local. O Scooby e os rapazes entram em uma passagem secreta e o relógio começa a badalar à meia-noite. E as meninas começam a ser revoltadas. Os cadetes reconhecem o uivo da Winnie e descem até o castelo. O Scooby e a Salsicha entram na sala e conseguem tirar as meninas da magia, que acaba fazendo elas voltarem à realidade. A revolta manda os morcegos atacarem as meninas, mas os rapazes começam a jogar bexigas d'água neles, e a loucura começa. A revolta lança magia nos meninos, que têm que sair voando rápido. As meninas começam a atacar a revolta e ela transforma o Scooby em um sapo, fazendo com que as meninas a obedeçam, mas a fórmula da revolta dá errado. E as aranhas morcego começam a quebrar tudo. A Tannis consegue pegar a varinha mágica dela e traz o Scooby de volta. A Elsa pega a varinha e joga no caldeirão, destruindo tudo. Isso faz com que o caldeirão comece a explodir o castelo. Só que nesse momento, os cadetes conseguem resgatar as meninas. A revolta até tenta fugir, mas acaba sendo atacada pelas explosões. De volta à escola, no dia do Halloween, uma festa é feita para todo mundo, com os nossos monstros do coração. E claro, os cadetes também no melhor estilo de hip hop, danças de múmias e até a dança do Frankenstein, que eu achei fascinante. A gente vê até as novas alunas com seus pais, meus popinhos. A gente vê a filha do Godzilla, do monstro do pântano e, claro, alienígenas. Mas isso foi demais para os nossos rapazes, que acabam indo embora da escola do melhor jeito possível, com vários uivos, terminando assim o nosso filme. Os pais das meninas, como a gente já sabe, são monstros da Universal. A Elsa Frankenstein é inspirada na atuação da Elsa Lanchester em A Noiva do Frankenstein de 1935, e talvez isso implica que a noiva, na verdade, é a mãe da Elsa. A Cibele é filha do Conde Drácula e ela é retratada como uma vampira que caminha durante o dia. O próprio Drácula é um vampiro que caminha durante o dia também, e a gente vê isso no romance original do Bram Stoker, que a versão à luz, ela solar, ela só apareceu pela primeira vez no filme alemão do Nosferatu, em 1922. Se tem um filme que mora no meu coração, esse filme é Scooby-Doo e a Escola Assombrada, meus papinhos. E não é só pelo carisma dos nossos queridos, mas é pela genialidade dessa proposta mesmo. Colocar as filhas dos monstros clássicos da Universal como alunas de uma escola gótica, cheia de charme, cheia de teia de aranha e com um carinho monstruoso, pra mim é maravilhoso. De obra de terror que pode ser fofo, divertido e muito acolhedor. Eu acho muito engraçado imaginar o Drácula, o lobisomem e a múmia como os pais super protetores, enchendo suas monstrinhas de amor enquanto elas treinam vôlei. Pra mim, o Scooby-Doo sempre foi essa porta de entrada para o universo de terror. E eu lembro de sair correndo da escola para não perder o Scooby-Doo Cadê Você? Na televisão. Gente, eu repeti o bordão do Salsicha até cansar. E é um filme que fica na nossa mente com muito carinho. A estética do filme pra mim é um primor. Quem assiste com atenção percebe o cuidado nos cenários, os morcegos entalhados na madeira, os vitrais coloridos, as luzes criando sombras aterrorizantes. São detalhes muito simples, mas que enriquecem muito toda a produção, né? É como se cada parede ali sussurrasse que a gente tá num mundo mágico de muito terror. As personagens são incrivelmente carismáticas, as filhas dos monstros têm uma personalidade própria, têm esse humor mais afiado e é uma doçura que cativa a gente. A gente acaba torcendo pra elas, rindo e a gente acaba se apegando realmente a elas, né? Minha nota, gente, é 10 de 10, porque não é só um filme pra criança, é um abraço, assim, bem nostálgico pra quem cresceu com esse pezinho no medo e na gargalhada com o Scooby-Doo. E sem dúvidas esse filme é uma joia muito legal e muito animada que vale a pena revisitar com os olhos atentos e o coração muito aberto. Então é isso, meus papinhos. Se você também cresceu assistindo Scooby-Doo, vocês já assistiram esse filme, deixa um like aqui pra mim, coloca um emoji de monstrinho aqui embaixo. E eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Então, meus papinhos, até a próxima. Tchau!